Graças a Deus. A paz do Senhor para vocês que estão me ouvindo e ouvindo. E que tenhas um dia de bênção, um dia de paz, de muita alegria e renovação espiritual. A palavra que eu tenho para este dia encontra-se na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e eu quero ler o versículo 9 e o versículo 10. Fala a respeito de ser guardado pela ira. Vamos à leitura? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho a respeito da ira. A palavra fala muito a respeito da ira, a ira vindoura. E essa ira nós entendemos, essa ira vindoura como o período da grande tribulação. A palavra nos fala que estes céus que agora vemos, esse firmamento, eles como um manto se enrolarão, pegarão fogo, os elementos ardentes se fundirão. Então, há coisas tenebrosas e anunciadas desde o dia do tempo do Velho Testamento, quando chama e fala o dia de Deus. Então, uma coisa tremenda está para acontecer nesta terra que nós vivemos. Mas Deus de amor e misericórdia, Deus que criou o homem, Ele não tem prazer que o homem seja destruído. É tanto, vamos ver um pouquinho, o próprio inferno não foi criado para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Notem, meus irmãos. Até certo ponto, me desculpa entrar nisso, parece que houve um período que não teve inferno. Porque se a Bíblia diz que ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, teve um momento que o diabo não era o tentador, então até certo ponto não tinha. Então foi criado para ele ser lançado. Quando ele pecou, Deus criou o inferno. É o que nós podemos entender. Mas você, meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para ser lançado no inferno. Deus tem coisas melhores para nós. Por isso que a palavra diz, Deus não nos destinou para a ira. A igreja do Senhor, você que se entregou para Jesus, você é uma bênção, você é amado por Deus, você é observado, e podemos dizer que Deus, a Trindade Divina, habita no teu coração, habita no meu, habita no coração de todos os crentes que estão servindo ao Senhor, que estão na condição de pureza espiritual, que foram purificados e lavados pelo sangue de Jesus. E Ele te salvou, não foi para condenação. E Jesus, que morreu na cruz, foi para nos dar bênção, nos dar salvação, foi exatamente para nos tirar do inferno. Se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha esperança para nós, porque nossos pecados não tinham sido perdoados, mas Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, Ele foi sepultado num corpo pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou, e é o que diz a palavra, ressuscitou para perdão destes pecados, meus irmãos. Isso é coisa poderosa e é coisa gloriosa. E mediante isso, Deus guarda o seu povo. Deus estava mal satisfeito com o povo. A geração antediluviana
tinham se misturado, pecado, e Deus estava, mas Deus olhou, ainda encontrou uma família, encontrou um homem chamado Noé, e ele viu que ele teve autoridade espiritual para conduzir a sua família, e ele quer que vou destruir pelo dilúvio, pelas águas, essa geração. Mas aquele homem me serve. Ô Noé, faz uma arca, meu filho. E Deus deu as medidas, ele fez a arca. E aí entraram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Eu não quero entrar no mérito dos bichos, não. Estou falando em ser humano. O que é que ele fez? Está guardando Noé da ira vindoura que havia de vir. E veio a ira e aquela geração foi destruída. Não se sabe o que levou, como aconteceu, morreram pelas águas do dilúvio. Mas Noé foi salvo. E agora? A geração, depois de Noé, caiu em pecado. Mas ele mandou Jesus. Jesus veio para perdão. Jesus agora é a nossa arca. Meu irmão, minha irmã, entra na arca chamada Jesus, meus irmãos, para que você seja liberto da ira. Por isso a palavra de Deus não nos destinou para a ira, não, mas para a questão da salvação por nosso Salvador, Senhor Jesus. A geração antediluviana teve a promessa, teve a esperança para ele podia ter entrado na arca e ser salvo, como não é, mas não aceitaram. E a arca atual chamada Jesus, ela está aí. Porta está aberta. Você entrou por estas portas, eu entrei por estas portas. Está protegido. Quando vinha a ira, e veio a ira no dia do dilúvio, a arca flutuou e ficou acima das águas, ficou acima da ira. Você está na arca chamada Jesus, o dia que Deus despejar essa ira. É a arca chamada Jesus, está acima da ira, e você está dentro dessa arca, você será abençoado. Fique na arca chamada Jesus, porque diz a palavra que ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Coisa poderosa. Meu irmão, minha irmã, fique na bênção. Fique na comunhão com Jesus. Fique nessa arca chamada Jesus. Eu quero estar nessa arca. E por isso eu estou pregando. Por isso eu estou anunciando. Para que venha mais pessoas para ficar na arca chamada Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, abençoa todo o teu povo, Senhor, aqueles que já se entregaram para ti e aqueles que não se entregaram ainda, que possam entrar na arca te aceitando como Salvador. Eu peço isso pela tua misericórdia no teu nome, Pai eterno, é no nome santo de Jesus. Amém.